Fala galera, beleza? Vocês estão bom? Galera, voltei agora em clima de Copa do Mundo. Seleção brasileira já vai estrear agora dia 13. Jogo contra o Marrocos. E vem de vitória, vem aí voando, o Ancelotti conseguindo ali escalar um time bem razoável. Ainda não se sabe qual será o time titular, qual a formação que vai ser utilizada. Eu vou sugerir aqui, eu vou até opinar por um possível esquema tático. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dá aquele likezinho muito massa, compartilha com seus brothers e suas sisters. E vamos falar de seleção brasileira, clima de Copa do Mundo. E vamos lá, a seleção brasileira vem de 3 vitórias seguidas contra a Croácia. E nesses últimos 2 amistosos aí contra o Panamá e Egito. Vem embalada. Ah, mas perdeu da França, beleza, perdeu da França, tá bom. Mas a França não é esse bicho papão todo. Sempre falo isso, seleção brasileira é seleção brasileira. Então temos que acreditar e temos que confiar. A França não é essas coisas todas. Ah, mas tem Dembélé, tem Mbappé. Que Mbappé, Dembélé? Temos que aproveitar que eles estão em crise, estão com problemas lá internos. Eles estão brigando. E isso é o que nós temos que aproveitar, caso o Brasil cruze com a França aí nesse decorrer da Copa do Mundo. Espero que o Brasil vá muito bem. Mas vamos falar aqui dos jogos, vamos falar aqui um pouco desses últimos amistosos. O Brasil pegou o Panamá e deu uma sapecada. Ganhou de 6 logo de cara do Panamá. Mostrou ali algumas falhas defensivas. Isso é algo que precisa ser corrigido o mais rápido possível. O Ancelotti tem que dar um jeito ali de corrigir alguns erros cruciais. Mas nada que diga-me assim, isso é algo muito alarmante, porque o Brasil conseguiu fazer algo que não vinha fazendo já há um bom tempo, que é a marcação-pressão. Nesse último jogo, pelo menos agora contra o Egito, a seleção brasileira conseguiu ali fazer um baita de um esquema de marcação-pressão. Tanto é que os 2 gols do Brasil surgiram mais ou menos disso aí. Outros gols poderiam ter surgido também sobre a questão da marcação-pressão. O esquema mudou, o esquema não é mais o 4-2-4, agora vai ser o 4-4-2, não tem pra onde correr, vai ser o 4-4-2. Tanto é que o corte do Wesley, ele poderia ter chamado um outro lateral direito, e ele optou por convocar mais um meio campista, um volante. Não concordo muito com a convocação do Ederson, mas espero que ele contribua ali com a seleção brasileira. É um jogador bom, é um jogador interessante, consegue ali fechar bem o meio de campo. Preferia um jogador de ataque, até porque o Neymar, ele não vai ser um jogador que vai jogar pelas pontas, ele vai jogar ali pelo meio, ele vai ser um armador. Então eu preferia isso. Mas quem decide é o treinador, e se o treinador enxerga que o Ederson vai poder ajudar a seleção, então vamos torcer que ele consiga se encaixar ali no time quando precisar entrar, e que consiga ali contribuir com o seu melhor potencial aí, seu melhor futebol também possível. E sobre esse último jogo agora aí contra o Egito, eu percebi algumas coisinhas ali da seleção. Por exemplo, uma grande evolução, apesar de que o Bruno Guimarães é jogador de confiança do Ancelotti, também de outros treinadores como o Tite, mas percebi ali que o Bruno Guimarães vem evoluindo bastante nessa questão aí de jogar um pouco mais avançado. Ah, mas o Bruno Guimarães sempre jogou avançado. Mas na seleção eu via que o Bruno Guimarães ele jogava sempre um pouco mais recuado, apesar de que dependia muito também do treinador, né? Porque, por exemplo, o Tite ele gostava mais de prender os volantes. Já quando entrou o Diniz e o Dorival, eles já gostavam de jogar com o volante com um pouco mais de movimentação. Agora com o Ancelotti, o Bruno Guimarães tem um pouco mais de liberdade. Na verdade não é tanta liberdade, é porque ele gosta de jogar. Ele conseguiu nesse jogo fazer, como eu falei há pouco, um esquema de marcação-pressão que funcionou muito bem. Qual o problema? O problema é ainda alguns ajustes na defesa. Por exemplo, aquela entregada do Marquinhos, isso não pode acontecer na Copa do Mundo de jeito nenhum, em hipótese alguma. Um lance como esse na Copa do Mundo pode ser fatal e pode custar até mesmo a eliminação da seleção brasileira. Então, a zaga do Brasil, a defesa da seleção brasileira, tem que estar bem atenta a esses lances, tem que estar muito ligada realmente a isso, porque senão
a situação pode ser um pouco complicada. Vi algumas pessoas criticando o Alisson, falando que o Alisson poderia ter pegado aquela bola, por exemplo, do jogo ali contra o Egito, mas não tem o que fazer, pô. Não tem o que fazer. O Marquinhos deu assistência para o atacante. Não vou chegar ao ponto de dizer que o Marquinhos é um péssimo zagueiro, que não é um péssimo zagueiro, é um dos melhores zagueiros do mundo. Ele ali e Thiago Silva estão praticamente no mesmo patamar. Houve a falha, levantar a cabeça e seguir em frente. Não tem quando correr, levantar a cabeça e seguir em frente. Esquecer esse erro e corrigir. Isso é fato, e corrigir. Porque, por exemplo, vi uma matéria sobre a questão de penalidades, que agora o PSG decidiu a Champions nas penalidades. E o Marquinhos poderia ter batido a última penalidade e não bateu. E aí eu fui ver uma matéria falando sobre o trauma que ele teve por conta da última Copa do Mundo. Beleza, que trauma, é realmente difícil de superar, mas o Marquinhos é um grande jogador e precisa superar esse trauma, porque não há necessidade. Por exemplo, vamos supor que o Brasil passe por cobrança de pênalti e ele termine em campo e chegue nas alternadas e chegue na vez dele, o que ele vai fazer? Então ele precisa superar esse trauma o mais rápido possível para poder ajudar a seleção brasileira quando a seleção brasileira precisar. O Everton entrou muito bem. Acho que em alguns jogos ele poderia até ser o titular, mas aí é a opinião do treinador. Apesar de que o Alisson também, não tem quando correr, Alisson em forma, é o titular. E acho que a seleção vai bem nessa Copa. Tem pessoas que acreditam que não, tem pessoas que acreditam que sim, mas acho que a seleção vai muito bem. Tem um grupo de jogadores e um grupo de jogadores que estão focados em ganhar essa Copa do Mundo. E aí vale o destaque para dois jogadores em si, que é o Endrick e o Luiz Henrique. O Endrick e o Luiz Henrique praticamente ganharam a vaga para a seleção brasileira no último jogo no amistoso contra a Croácia. Acabaram com o jogo. Quando entraram, acabaram com o jogo. Conseguiram ali incendiar o jogo. Endrick conseguiu criar situação de pênalti, criar situações de gol. Então mostra a qualidade e o dedo ali também no treinador, porque o Endrick foi jogador do Ancelotti no Real Madrid, não estava jogando no Real Madrid com o Ancelotti, é emprestado para o Lyon, e eu sempre falava, Endrick é jogador, vai conseguir dar a volta por cima e vai ali conseguir ser um dos principais nomes da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Só ele ter ritmo de jogo, que aconteceu, vai para o Lyon, consegue ali comandar literalmente o ataque do Lyon. Nos jogos que ele não ia muito bem, eram jogos que o time do Lyon não jogava bem. Esse que é o ponto aí da questão. E quando o Endrick jogava bem, o Lyon geralmente ganhava. Ou ele fazia gol, ou participava dos gols. Então mostra a qualidade técnica do Endrick e mostra que ele ali tem estrela. E nesse último jogo, contra o Egito, acho que ele consegue ganhar a vaga do Igor Thiago. É uma convocação que eu não entendi muito. Ele é o vice-artilheiro da Premier League. Beleza. Mas acho que o Pedro deveria ganhar a vaga. Acho. Mas o fato Premier League pesa muito. O Igor Thiago acaba sendo um atacante um pouco mais leve. Ele é mais novo. Ele corre um pouco mais. E isso acabou também sendo levado em consideração na escolha ali entre Igor Thiago e Pedro. E principalmente o fator Premier League. Mas se o Pedro tivesse jogado o ano passado, pelo menos metade do ano passado, o Pedro talvez estivesse na frente. Como ele ficou muito tempo no banco, teve a questão da lesão e tudo mais, isso acabou deixando ele muito para trás ali na escolha da comissão técnica. Mas vamos torcer para o Igor Thiago conseguir fazer os gols que ele faz na Premier League, aí na seleção brasileira. Vamos torcer para a seleção brasileira e chegar na final e ser campeão, trazer o Hexa para o Brasil, porque o brasileiro está precisando desse Hexa. A seleção brasileira precisa muito desse Hexa para poder pelo menos aumentar um pouco mais a moral. E vamos ver como é que vai ser escalada a seleção da estreia. Uma notícia já é fato: o Neymar não vai estrear, não vai jogar o jogo contra o Marrocos,
conta da lesão e queira, senão ele tem que se recuperar, mas talvez esteja em campo num jogo contra o Haiti. Não sabemos se como titular ou se como reserva. Acho que vai ser no banco. Ele vai começar no banco e talvez entre aí no decorrer do segundo tempo. Esperamos que o Neymar entre bem, que não se lesione. Isso é um ponto muito importante aí para a Copa do Mundo, porque o Neymar, muita gente fala mal pra caramba do Neymar, diz que Neymar é isso, Neymar é aquilo, mas ainda é o melhor jogador que temos e ainda é o jogador mais diferenciado de todos esses que estão ali na Copa do Mundo. Ah, mas o Messi vai jogar, o Messi, brother, o Messi é gênio, entendeu isso? O Messi é gênio, só que o Messi, ele joga de um jeito, o Cristiano Ronaldo, ele joga de outro jeito. O Neymar, tecnicamente falando, ele consegue ser mais criativo que os dois. Ah, mas porque o Neymar nunca ganhou o melhor do mundo, aí são outros 500. Aí a história já é outra. Porque, por exemplo, no ano que o Neymar fez aquele golaço contra o Flamengo, naquele jogo lá do 5-4, ali, sinceramente, era o ano que o Neymar ser o melhor do mundo. Mas ele estava no Brasil, não estava na Europa. Então, isso acaba pesando um pouco. E isso também não é algo mais importante, nunca foi algo que o Neymar se importou tanto. Se importou em um certo momento na carreira dele, mas depois ele acabou deixando um pouco para lá. E em termos de criatividade e de inovação, sinceramente o Neymar, ele consegue superar todos ali que estão nessa Copa do Mundo. Sinceramente falando, consegue superar todos os que estão nessa Copa do Mundo. Porque, queira-se ou não, é o único jogador que, com o passe, ele consegue deixar qualquer companheiro ali em condição de fazer o gol. Acho que a imprensa acaba subestimando demais o Neymar. Vi um monte de gente detonando a convocação do Neymar, falando um monte de besteira, sinceramente, falando um monte de besteira. Acho que é só para ganhar clique, acho que é só para ganhar alguns holofotes. Porque, por exemplo, ficam aí exaltando jogadores de fora. Vamos citar só um exemplo, do Mbappé, e eu não vejo esses coletores do Mbappé, nunca vi, sinceramente, nunca vi. Só vejo correria e vejo muita mídia, porque, por exemplo, enquanto ele estava no PSG, o PSG nunca chegou a ganhar Champions. Só ele sair do PSG, o PSG agora é bicampeão da Champions, por coincidência. O Real Madrid, que era o atual campeão, já não ganhou mais. E onde é que ele está? O Real Madrid. Por que será? Será que é porque ele consegue contaminar o ambiente que ele está? Enquanto tava Neymar e a galera lá no PSG, o ambiente era horrível. Sai todo mundo, o ambiente fica melhor. Ah, mas o problema era o Neymar. Neymar saiu antes, o Mbappé ficou. E mesmo assim o PSG não chegou a ganhar a Champions League. E todo mundo falava que o ambiente era horrível com ele lá dentro. Então temos que exaltar nossos jogadores, temos que confiar, temos que acreditar e temos que ver o que é que o velho vai fazer ali para poder armar o esquema da seleção brasileira e conseguir aí avançar para a final e trazer o Hexa para nós. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo e é nóis!